Veja hoje no Jornal Breve. TSE pede ao Congresso margem de datas para eleição. Com 1 milhão de casos de Covid-19 em 8 dias, OMS alerta que pandemia continua acelerando no mundo e que efeitos serão sentidos por décadas. Vacina de Oxford contra o Covid-19 pode estar disponível no Brasil ainda neste ano. TSE pede ao Congresso margem de datas para eleição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pediu nesta segunda-feira que o Congresso Nacional considere adiar as eleições municipais deste ano, não para uma data única, mas para uma janela de datas. O ministro argumentou que a evolução da pandemia da Covid-19 varia entre as regiões do país. Desse modo, é possível que a nova data escolhida para o pleito não se mostre igualmente adequada para todos os municípios. Barroso reforçou que o TSE endossa o consenso médico sobre a necessidade de se adiar o processo eleitoral, atualmente com os 2 turnos previstos para 4 e 25 de outubro, e sugeriu o intervalo entre 15 de novembro a 20 de dezembro. A Justiça Eleitoral conduziria as eleições dentro desse espaço de tempo, verificando quais cidades poderiam votar primeiro e quais esperariam mais, sempre consultando os especialistas e o Congresso Nacional. O presidente do tribunal destacou ainda que o adiamento para o próximo ano não é aconselhado. A extensão dos mandatos atuais de prefeitos e vereadores para além dos seus prazos acarretaria problemas graves de natureza constitucional, explicou Barroso. Outros prazos relacionados ao processo eleitoral, como a realização das convenções partidárias, o registro das candidaturas e o início do período de campanhas, podem ser mantidos no entendimento do presidente do TSE. Ele pediu aos parlamentares que não reabram etapas já cumpridas, como datas limite para filiação partidária, fixação de domicílio eleitoral e desincompatibilização de cargos públicos. A preservação da data para registro de candidaturas seria recomendável para que o TSE consiga julgar a tempo as impugnações, um processo que já é difícil com as regras atuais. Já a manutenção do início da campanha prolongaria o tempo de contato dos candidatos com os eleitores, compensando a inviabilidade de encontros físicos. Com 1 milhão de casos de Covid-19 em 8 dias, a OMS alerta que a pandemia continua acelerando no mundo e que efeitos serão sentidos por décadas. A pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, continua acelerando no mundo com 1 milhão de casos registrados em apenas 8 dias, advertiu nesta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. O mundo também teve um recorde de novas infecções diárias no domingo. Foram 183 mil novos casos. O maior número de infecções relatadas veio do Brasil. Na semana passada, o diretor da OMS chamou esta nova fase de perigosa, ao destacar que, apesar da necessidade de colocar um ponto final nas restrições, o vírus prosseguia com propagação rápida e continuava sendo mortal. O diretor da OMS também pediu aos governos que se preparem para futuras pandemias que podem acontecer em qualquer país a qualquer momento e matar milhões de pessoas, porque não estamos preparados. Até o momento, a pandemia do novo coronavírus matou 468.724 pessoas em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, às 9h45 desta segunda-feira. A Covid-19 foi detectada pela primeira vez em dezembro, na China. O Brasil tem mais de 1 milhão de casos de Covid-19 e as Américas são o atual epicentro da pandemia, com 20 mil mortos no México, mais de 8 mil no Peru e mais de 1.000 na Argentina. Vacina de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível no Brasil ainda neste ano. O imunizante contra o novo coronavírus, desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, está em fase mais adiantada e é considerado o mais promissor até o momento. No início deste mês, a vacina passou a ser testada no Brasil.
O país é o primeiro fora da Europa a participar da fase 3 da iniciativa. Em entrevista à Veja, o presidente da AstraZeneca, Fraser Hall, afirmou que até setembro, outubro deste ano, a empresa entregará 400 milhões de doses do medicamento. Fraser explicou que um dos motivos para trazer o estudo ao Brasil é pelo avanço da pandemia. Com uma vacina, você quer que o efeito apareça o mais rápido possível e é mais provável que aconteça em um país no qual ainda há uma taxa alta de contágio, disse a Veja. O estudo é possível graças à aprovação da Anvisa, segundo Fraser, que destaca a agilidade na aprovação. A pesquisa será feita em pessoas saudáveis que estão na linha de frente do novo coronavírus. Segundo o presidente da farmacêutica, os primeiros resultados devem surgir entre agosto e setembro deste ano. Sem definir um prazo para a distribuição das doses, o especialista diz que o objetivo é entregar o medicamento ainda neste ano. Sobre expandir a produção no Brasil, o presidente da farmacêutica, que tem uma unidade em Cotia, em São Paulo, diz que está avaliando todas as possibilidades. Com capacidade inicial de produção de 1 bilhão de doses, a companhia aguarda resultados dos testes clínicos para aumentar a produção do medicamento, que já está sendo produzido antes mesmo da finalização dos testes. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser.